A natureza tem um movimento autorregulatório. Então, quando a tristeza chega na sua vida, tem um sentido e tem uma função também de autorregulação de todo um sistema psíquico. Quando a raiva chega na tua vida, existe todo um funcionamento que vai se autorregular a partir disso. E quando você quer entrar em cena para interromper este movimento, é como se você estivesse dizendo que você sabe mais do que a natureza, que você sabe mais do que estes impulsos dentro de você, e você vai dizer como as coisas têm que ser. E para você eu digo menos. Desce desse pedestal, porque nós não temos clareza disso. O que nós temos de reflexão é que em alguns momentos o ego danado entra em cena e quer organizar as coisas, ou pelas suas interpretações equivocadas, estas coisas ganham uma dimensão diferente do movimento natural. Mas veja, o problema não é a raiva em si. O problema é quando esta raiva está alimentada pelo ego ferido, pelo ego imaturo, pela postura egocêntrica. E daí nós vamos ter outros problemas. O que define emoção nos dicionários é justamente a reação fisiológica. A gente sente o sangue se movimentando, ou a gente sente um estado de fechamento, de ficar acuado, ou de reagir, de agredir, ou de se expressar. Então, as emoções, por definição, elas são movimento, elas são alterações fisiológicas, mas geralmente de curta duração. É importante a gente entender este curta duração, porque isso vai nos ajudar a diferenciar emoções de sentimentos. A natureza é sábia. Quando a gente fala desse movimento de autorregulação, nós estamos falando de uma sabedoria, nós estamos falando de um movimento que conduz dentro de uma lógica que não é a nossa lógica racional, e mais do que isso, não é a lógica do externo. Porque muitas vezes a lógica que nós vivemos não é nem a lógica racional. A lógica que a gente vive é a lógica da aparência, do ficar bonito, do ser adequado, do não ser criticado. E, evidentemente, as emoções rompem com esta lógica. Então, por definição, nós temos a emoção como esta alteração fisiológica, essa alteração corporal, muitas vezes com alteração na respiração, no batimento cardíaco, por vezes a sudorese, os pensamentos ficam atrapalhados, nós sentimos uma maior excitação no corpo ou um fechamento, mas a gente percebe no próprio corpo estas alterações. Elas cumprem com o seu papel e elas vão embora. E quando você alimenta esta emoção, você vai ter o que nós chamamos de sentimento. Isso não é teoria minha. Isso é Vallon, que é um educador, um psicólogo. Ele vai diferenciar emoções e sentimentos como a emoção neste campo imediato, reativo, esta coisa que não está sob o nosso controle, que simplesmente acontece. Você não escolhe ficar com raiva ou não. Você não escolhe ficar triste ou não, sentir medo ou não. Isso é uma reação. Isso está num campo que desrespeita, que ultrapassa qualquer racionalidade. Mas alimentar estas sensações, trazê-las para o que Vallon chama do plano ideativo, isso sim está ao nosso alcance. Não se perca, a minha sugestão é não se perca nos nomes, não se perca nos termos, não se perca nos conceitos. Você não está aqui para dar aula
de psicologia para o teu filho, para o teu marido ou para as pessoas. Você está aqui para entender a você mesmo. E as palavras não te ajudam em nada. Ah, isso é um sentimento. Ah, isso é uma emoção. E isso é do plano ideativo. Não, eu estou explicando só para você entender a lógica. Que quando você alimenta estas coisas, segundo Henri Vallon, você está no campo ideativo, já está no seu pensamento, é como se dissesse, já está dentro de você. E isso é o sentimento. Do mesmo modo, o afeto. Você olha um cachorrinho, um filhotinho, e você pensa, ai, que coisa mais linda, meu Deus, vem aqui. E você sente um impulso de aproximação. Você quer abraçar, você quer apertar, você quer ficar perto. Existe um impulso de aproximação. E isso é a dimensão do afeto. Nós estamos falando da emoção. Aí quando você pensa, meu Deus, como eu gosto daquele cachorrinho, ele é tão querido, ai que amorzinho, e quando eu tô com ele eu adoro porque eu me sinto assim, me sinto assado, ele é uma companhia para mim, eu não preciso mais estar vendo o cachorrinho, eu já sinto algo. Então nós vamos chamar isso de amor. Eu já sinto aquele negócio e mesmo depois que o cachorrinho morrer, se ele viveu comigo por um período, depois que ele morrer, quando falar do cachorrinho, quando ver um cachorro, eu volto a sentir aquele calorzinho aqui dentro, digo, ai, que saudade do meu cachorrinho. Isso é o sentimento do amor. Veja que já estamos mais presentes naquela situação. Ela já está num campo ideativo. E segundo Vallon, o campo ideativo é então o campo do sentimento. Mas eu só estou te explicando isso para você entender que existem coisas que não estão ao nosso alcance sentir. Raiva, medo, tristeza e alegria não estão a nosso alcance sentir. O que está ao nosso alcance é entender, vivenciar com consciência, cultivar esse negócio, ou alimentar desreguladamente, e aí nós estamos falando do ego adoecido, alimentar desreguladamente e transformar estas coisas em problemas. Quando você cultiva, elas cumprem com o papel na sua vida e vão embora. Quando você alimenta de maneira egocêntrica, quando você alimenta por maus lençóis por trás, então você vai ter transtornos mentais, você vai ter problemas emocionais, você vai ter dificuldades na área sentimental, nas relações com o outro e consigo mesmo. Além disso, o que eu queria te falar também dentro desta lógica das emoções, como não existe uma teoria que diga isso é emoção, isso é sentimento, não vai ficar agora você pensando, já estou até vendo umas pessoas, então isso é sentimento, isso é emoção, isso é Quando as pessoas perguntam, eu digo, por quê? O que muda na tua vida saber o que é sentimento ou o que é emoção? Em teoria não muda nada. O que você precisa entender é o que você fica alimentando e o que você entende. Porque quando você está alimentando, veja bem, você está pensando na situação, no outro. Quando você está tentando entender, você está olhando para você. Por que me senti assim? Qual foi a minha reação? O que está acontecendo dentro de mim? Desde quando que eu comecei a me sentir isso? O que é esse pedido dentro de mim para ficar em silêncio? Ou que coisa é essa que me toma? O olhar está para dentro. Não está na situação, não está nas pessoas, não está nos acontecimentos. Isso faz grande diferença para você conseguir aprender a cultivar as suas emoções. Eu relacionei as emoções primeiro com as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Vou descrever para vocês, porque eu acho que quando você enxerga as estações do ano, você consegue também, isso te ajuda a enxergar a emoção na tua vida. Mas, além disso, depois estudando o sentido das emoções na nossa vida, eu fui perceber que essas 4 emoções, elas têm funções
que são complementares. Quando eu comecei meus estudos, eu fui enxergando funções que na minha cabeça pareciam um tanto aleatórias, mas ao longo do tempo, falando, discutindo, debatendo, elas foram ficando claras, que são complementares. Duas, num sentido de extroversão e de introversão. E duas num sentido de construção ou de preservação e de destruição, porque estes movimentos, eles são fundamentais para a gente transitar pela vida. Então, quando eu estou falando das emoções de extroversão e de introversão, nós estamos falando da alegria. Quando você sente alegria, você quer compartilhar, você quer falar, você quer mostrar. Alguns vão dizer que você está exibido, todo mundo percebe quando você está alegre. E de introversão, nós estamos falando da tristeza. Você não tem vontade de encontrar as pessoas, você não tem vontade de sair, você quer ficar fechado, você quer ficar com você mesmo. Então, nós temos a extroversão e a introversão em temas emocionais. E nós temos a destruição, que é a raiva, e a preservação, que é o medo, que também são dois movimentos absolutamente necessários para o desenvolvimento psíquico e para as nossas relações. Então, hoje, eu fico convencido de que estudar estas 4 emoções e dá para a gente perceber que elas são um pacote, que elas têm uma noção de complementaridade e que são fundamentais para a nossa vida. Então, cada um de nós vai aprendendo a perceber. Não é necessariamente sempre a reação do explodir, por exemplo, que vai surgir a raiva. Alguns de nós vão sentir uma inquietação interna, mas não necessariamente física, porque já aprendeu a conter esse negócio, ou isso desarranja o estômago, e daí você tem problemas na alimentação, ou você tem problemas na digestão. Não existem regras prontas, mas a questão é preste atenção. Cada um de nós vai prestando atenção. Nossa, quando eu começo a comer o lábio, eu já sei que tem alguma coisa estranha. Tem gente que começa a roer unha. Tem gente que começa a cutucar a pele e vai se machucando. O que isso fala de você? Preste atenção no que está acontecendo com você e um mundo vai se abrindo de sinais, de símbolos que vão te ajudando a entender o que está acontecendo no teu interior, tá? Se você tiver um ego minimamente no seu lugar e tiver condições ou tiver a capacidade de reconhecer o lugar das emoções, o negócio flui. Eu te dou certeza que essa combinação, um ego minimamente organizado, com um conhecimento e reflexões suficientes para dar espaço para as emoções, tende a favorecer uma vida mais equilibrada e organizada em termos emocionais, tá?